Fala, galera do Expressão Rubro-Negra. Meu nome é Rafael Scultori e chegando aí rapidinho só para a gente dar uma pontuada, porque fiquei muito surpreso. O Globoesporte.com, GE, Sport TV, o Globo, os canais aí da detentora dos direitos de transmissão mundial, me perdoe passando uma moto aqui perto, publicou, né, principalmente aí o GE. Eu imagino que essa entrevista tenha passado também na televisão e depois, no final de semana, é muito provável que seja repetida, passada em sua amplitude. Mas o Marcos Braz, é verdade que o Marcos Braz concedeu uma entrevista ao repórter, jornalista conhecido Eric Faria, abrindo o jogo, falando muita coisa, uma entrevista aí de 40 minutos. Ela está publicada no Globoesporte.com, quem quiser ir lá, eu acho que vale muito a pena. Por que a minha surpresa? Por que eu estou falando disso? Exatamente porque é muito comum nesses últimos anos, aí, desde a chegada dessa diretoria no comando do Flamengo e o Marcos Braz como diretor de futebol, que nos momentos de crise, nos momentos de resultados negativos, muito se especula, a imprensa fala, os torcedores ficam pressionando, indagando, e há pouco posicionamento da diretoria. Geralmente Rodolfo Landim não fala, mas muitas das vezes o Marcos Braz também evita falar, e quando ele vai abrir o bico, assim, no limite, quando a pressão está muito grande, a bomba já explodindo, ele faz uma coletiva sem direito de pergunta, fala lá uma sequência de pensamentos, frases feitas, e larga para isso para a imprensa e para a torcida. Dessa vez, diante de um resultado negativo, tratado por muitos brasileiros, principalmente por nós rubro-negros, cheios de esperança dessa conquista do título mundial, do bicampeonato mundial. Então a gente trata sim como um vexame essa derrota aí por 3-2 para o Al Hilal, e a disputa do terceiro lugar, que será no próximo sábado, encarando o Al Ahly, já que o Real Madrid passou ali por 4-1. A gente que encara esse vexame vem de uma derrota aí na Supercopa do Brasil, e com um início de temporada muito abaixo do que se imaginava, do que se esperava, do que se projetava. Mas, para quem conhece de Flamengo, para quem conhece do futebol, sabia que haveria e havia um grande risco desses dois jogos serem complicados, desses resultados não virem por conta da forma como foi tratada aí a saída do Dorival, a chegada do Vitor Pereira, muitas interrogações, e é claro que não há uma matemática exata. O Flamengo tem um grande elenco, teve a venda do João Gomes, que enfraqueceu ali o nosso poder de marcação. Assim, são muitas questões, a gente já falou muito disso, então causa muita surpresa, nesse caso até positiva, que o Marcos Braz se deu ao trabalho e concedeu uma longa entrevista na faixa de 40 minutos para o repórter Eric Faria do Grupo Globo, e pontuou muitas coisas. Repito, quem quiser dar uma lida lá no Globoesporte.com, vai ter essa reportagem na íntegra. Obviamente eu não vou ficar aqui me debruçando falando de tudo que o Marcos Braz falou, mas vou soltar aqui um tópico bem importante que eu acho que tem que ser passado. A gente tem que falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos ver aí o que o Marcos Braz fala ao Eric Faria, e depois a gente comenta rapidinho e deixa aí a indagação para vocês. Beleza? Vamos lá. Enfim, primeiro, para deixar claro que a contratação do Vitor foi com convicção, né? Então, eu acho que isso é o mais importante, até para deixar claro. Não é porque a gente perdeu 2 finais que eu vou mudar meu discurso ou qualquer tipo de narrativa. A gente entendeu internamente que a gente teria que fazer essas mudanças, foi feita a opção e assim foi feito, Eric. Não tem muito o que... Eu acho que não tem muito o que
ainda mais num momento como esse, que eu estou me prontificando aqui, desde sempre, a sempre falar com vocês, com a imprensa, com a parte grande da torcida do Flamengo. E foi isso. Foi opção nossa, foi uma opção feita com contundência, era o que a gente achava que deveria ser feito, e assim a gente fez. Então, também eu quero dizer, claro, o Eric, que eu entendo a tua pergunta, é pertinente a tua pergunta, é pertinente a dúvida e os questionamentos da torcida, ainda mais quando os resultados não vêm. O Flamengo teve na Libertadores da América foi o maior aproveitamento da história de um clube dentro da Libertadores. Em 13 jogos o Flamengo ganhou 12. E um jogo empatou, sendo que teve o empate, aconteceu no impedimento de quase 1 metro, mas como não tem o VAR nas primeiras fases, senão a gente tinha 13 vitórias, entendeu? Então, para deixar claro, uma confiança que a gente tem no grupo, uma confiança que a gente tem nesse elenco, um elenco recorrente, vencedor, campeão. Mas a gente entendia, Eric, às vezes você tem que tomar algumas decisões, por mais da tua insistência da pergunta. A gente tinha uma análise aqui bem clara, bem transparente, que a gente precisava fazer a troca do comando. E assim foi feito. Se você achar que teve um ponto fora da normalidade, não teve um ponto fora da normalidade, mas quando você faz uma análise de quem você vai trazer, pelo menos é o que você busca trazer para o comando de um elenco, você tem alguns itens e a gente entendeu que precisava ser trocado. Foi trocado e a gente, num segundo momento, veio a situação de contratar o Vitor Pereira. A gente entendia que teria que ser trocado e é diferente de ser trocado pelo Vitor Pereira. A gente entendia que tinha que ser. Galera, basicamente é isso aí. Deu uma agarradinha agora no final. Mas, assim, o que tem que ser falado e ser ressaltado, acho importante a gente comentar, é que o Marcos Braz, sobre o principal questionamento, que era exatamente essa questão, o porquê da saída do Dorival, correto? E a chegada do Vitor Pereira, a única coisa que ele explicou é que o Vitor Pereira, que não foi uma troca do Dorival por Vitor Pereira, que havia uma certeza que o Dorival deveria sair. E depois pensou-se em Vitor Pereira. Mas aí é o que eu digo, deu a entrevista, está aí uma resposta na faixa aí de quase 4 minutos, 3 minutos e tanto, agarrou aí no final, mas não vou voltar para seguir adiante, porque não vai fazer muita diferença. Onde ele enrola, sabe-se lá porque ele cita a Libertadores do ano passado, quando metade ali quando a primeira fase foi do Paulo Souza, depois já do Dorival, para falar do elenco, falar do título, melhor, né? Só que ele não fala do que a gente quer saber, o porquê não ficou com o Dorival. E depois, vocês lendo a reportagem, vocês vão ver mais à frente que o Eric Faria insiste e faz essa pergunta, quais são os motivos, se ele poderia falar, ele fala que não pode falar. Aí, meu amigo, dá entrevista, Marcos Braz, 40 minutos. Que o principal ponto que todo mundo entende que como causadora dessa derrota, não adianta se apegar, como em um momento ali na entrevista você vai até se apega, diz que não gosta de usar de bengala, mas meio que responsabiliza a arbitragem. Independente, isso daí pode acontecer em qualquer jogo, está dentro do imponderável e futebol é assim. Mas a parte do planejamento, com segurança, para uma preparação de Mundial, que foi feita a troca de um treinador, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, com aí 1 mês de dezembro inteiro vago, e a chegada do Vitor Pereira, que só poderia ser feita em janeiro, porque ele vinha com um contrato até 31 de dezembro com o Corinthians, e essa perda de tempo aí,
enorme. Isso daí o senhor não explicou. Então, realmente, é o que causa mais, assim, não é revolta, que a gente fica até cansado. Fala-se, 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 e no final não diz nada. E afirma que não pode dizer sobre a saída do Dorival os motivos que deram essa clareza, como eles disseram, como ele disse, essa clareza ao departamento de futebol que ele deveria ser trocado. E foi por isso que ele saiu, independente do Vitor Pereira, segundo o Marcos Braz. Dorival sairia porque essa foi a leitura do departamento de futebol. Sairia por quê? Ele é incapaz de extrair desse elenco um futebol melhor, tinha chegado ao seu limite, teve algum problema interno. Aí você não explica porcaria nenhuma e a gente fica aí te ouvindo falar sem dizer absolutamente nada. O restante da entrevista, quem quiser, dá uma pesquisada aí no Globoesporte.com, que vai ver a entrevista toda. Ele fala aí de contratações, fala da saída do João Gomes, mas sempre aquela coisa, ele tenta falar com muita calma, fala e não explica bolhufas, e a gente continua aí tendo que engolir esse vexame no Mundial por uma preparação muito ruim, um planejamento horroroso, que se fosse para uma temporada normal, ok, mas quando você sabe, quando você já tinha consciência que teria logo no início da temporada o principal título a ser disputado no ano, é realmente muito estranho você arriscar tão alto uma troca de treinador e colocando um início de trabalho, um treinador novo, para chegar no Mundial com 30 e poucos dias de trabalho e depois reclamar realmente do tempo, da falta de tempo para treinar, porque já tinha começado o Campeonato Carioca, jogos atrás de jogos, uma Supercopa do Brasil no meio, e agora a gente, quando voltar, desembarcar no Rio, vai disputar o 3º lugar, volta para o Rio de Janeiro, 2 jogos do Carioca, já vai começar a disputar a Recopa Sul-Americana. Sem tempo para nada, e no meio dessa Recopa aí, já um clássico, fecha a Recopa no Maracanã, depois outros 2 clássicos, uma sequência de jogos a cada 3 dias, e continua sem tempo. Então, realmente, o porquê do Dorival ter saído não foi dito, não foi esclarecido, ou seja, não se esclarece o porquê esse planejamento para a temporada de 2023, colocando em risco o Mundial de Clubes. E agora a única coisa que ele fala, mas assim que falar diante do resultado é muito fácil, é muito raso. A gente vai falar em cima do quê? Em cima do quê? Mas me parecia óbvio que isso teria grande chance de acontecer. Como aconteceu, não precisa ser um especialista em futebol, basta ser uma pessoa que tem bom senso e entende de esporte e precisa ter um planejamento. E acho engraçado que na entrevista você fala que não gosta, tem pavor dessa troca de técnico. Que o Flamengo está no seu 8º, 9º técnico na sua gestão. Realmente é engraçado. Quando o resultado é horroroso, como foi ano passado com o Paulo Souza, os senhores seguraram mais do que deveriam, um limite absurdo que quase colocou o Flamengo na zona de rebaixamento. Traz um técnico para apagar um incêndio, esse técnico não só apaga incêndio, como traz 2 títulos importantes. E aí, para trocar, foi muito rápido. Então, realmente não dá para entender. Não dá para entender qual é o planejamento e o que tantos vocês entendem de futebol. Então, abro a porcaria do jogo e falo o que acontece internamente. É briga política? É pressão interna? A gente quer saber, senão não adianta nada. Falei até mais do que devia. Fica aqui meu abraço. Quem quiser, já passei os créditos, Globoesporte.com, vale a pena ler a entrevista completa. Valeu pela paciência, vamos em frente. E não se esqueçam que torcer é um ato de expressão, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima.